Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Vamos orar, irmão? Vamos inclinar nossas cabeças, falar com Ele nesta manhã. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós temos chegado aqui neste lugar santo, um lugar que o Senhor preparou, ó Pai, para que nós pudéssemos vir aqui, Senhor, para agradecer o que o Senhor tem feito por nós. Então, mais uma vez nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, para que o Senhor possa, Senhor, entrar e fazer morada em nós, para que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, e que nós podemos te adorar, que nós podemos dar o nosso melhor ao Senhor, ó Pai. Nós, ó Pai, estamos aqui muito agradecidos, porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos chamou, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos livrou, Senhor, de todo mal. Ó Pai, nesta manhã queremos, Senhor, te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Queremos dizer, gritar bem alto: Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para agradecer a isto, Senhor, não somente neste lugar, mas onde nós estivermos, podemos erguer as nossas mãos para o alto e dizer glória a Deus, dizer graças a Deus, dizer graças te damos, Senhor, porque nós temos mais que te agradecer do que pedir, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor tem nos dado na hora certa. Por isso estamos nesta manhã pedindo para que o Senhor, ó Pai, venha fazer morada em nós. Pai, te agradecer por mais esses momentos que vamos ter aqui nesta manhã. Iniciamos este culto te agradecendo, podendo dizer, ó Pai, graças te dou, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando em nosso meio, desde agora deste culto, Senhor, dos louvores dessas crianças, Senhor, das participações delas. Pai, abençoe e receba, Senhor, como adoração, para que também elas possam crescer no caminho do Senhor. E nós também, Senhor, iremos te adorar. Nós queremos isso, é te adorar, Senhor, é te agradecer. Receba os nossos louvores, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor. E quando formos ouvir a Tua palavra, quando o Senhor for falar conosco, fala no coração de cada um, que nós possamos receber aquilo que nós precisamos, Senhor, que o Senhor possa ungir o pregador, Pai, para que ele traga o recado do Senhor para nós, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo e abençoar cada família, Senhor, que está aqui nesta manhã. Aqueles que estarão nos seus lares, eu creio que estarão participando, Senhor, destes momentos preciosos que nós vamos ter aqui nesta manhã. Por isso abençoe cada um de nós, e nós te agradecemos. Mesmo aqueles que estão distantes, Senhor, mas estão conectados, Senhor, estão no mesmo Espírito.
Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Graças ao nosso bom Deus, aqui estamos mais uma vez para nos alimentar desse pão da vida. Quando cantamos isso, irmão Reginaldo, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, a gente lembra que a nossa fé precisa ser cuidada. Alimentar do pão da vida é exatamente fortificar a nossa fé. Quando nós viemos à igreja, quando nós cantamos hinos, quando nós oramos, quando nós ouvimos o ensinamento, a pregação da palavra de Deus, estamos alimentando do pão da vida, para não sermos aqueles crentes fraquinhos, que qualquer dificuldade, qualquer lutazinha que vem, a gente já desaba, desfalece na caminhada. Então é isso que nós estamos fazendo. E agora, especialmente as crianças, quando elas vão lá em cima, por exemplo, na escolinha, e a escolinha está ficando cada dia mais bonita, né? Eu estive lá em cima ontem, como que está bem decorado, tudo bonitinho. Fizeram agora o cantinho da leitura lá, você viu? Das crianças. Está ficando cada dia mais bonito. E isso tudo é para quê? É para brincar? Não. Isso é para alimentar as crianças com o pão da vida. Quando se assentam lá e escutam as aulinhas através das professoras da escolinha dominical, o que é aquilo? São as crianças alimentando o pão da vida. Para quê? Para crescerem crianças fortes na fé. Quando ficarem adolescentes, jovens, e os desafios forem aumentando, criança também tem desafios, sabe? Não é só adolescente e jovem, não. Parece até piada, né? Mas criança também tem suas lutas, tem suas dificuldades, para poder servir a Jesus conforme o papai, a mamãe, a igreja, a escolinha na igreja ensina. De vez em quando você olha e lembra de alguma coisa e fala assim, opa, não foi assim que eu aprendi na igreja, não. Aí mesmo sendo criança, ele tem que voltar atrás e não fazer aquilo. E quando faz, o que tem que fazer? Arrepender, né? Consertar aquilo diante de Deus. Então, criança também tem suas dificuldades de acordo com as proporções da idade, né? É proporcional. Mas na adolescência, vocês vão chegar lá, na juventude, na fase adulta, as batalhas vão aumentando proporcionalmente de acordo com a fase, né? Com a idade. E quando é uma criança que cresceu na fé, alimentando da palavra de Deus, com certeza ela vai vencer com mais destreza, com mais facilidade os desafios. Ontem os irmãos
que eles vão, quando eu não vou, não estou presente, eles vão fazer os cultos nos lugares e me enviam o relatório. Enviam os vídeos, as fotos, quem foi, quem não foi, quantos foram. E aí, na hora que me enviaram alguns vídeos de um culto que os irmãos fizeram numa cidadezinha distante aí, perto de Belo Horizonte, aí eu estava vendo uma irmã sentada na varanda onde estava tendo o culto, e as criancinhas assim, ó, tudo encolhidinha, porque estava bem frio no lugar. Deu para perceber que estava bem frio. Aí eu chamei e mostrei para a Cristina, falei para ela assim, ó, está vendo? Essa família está fazendo a melhor coisa que eles podem fazer desde agora, que é levar os seus filhos nos cultos, acostumá-los com o ambiente da fé, com o ambiente cristão, culto na igreja, culto nos lares, culto no evangelismo, tudo que é culto, lá estão eles. Isso é bom, criar os filhos assim. Literalmente, isso é ensinar a criança, criar a criança, fazer ela acostumar, num bom sentido, com esse caminho que a Bíblia diz que ela deve andar nele. Aí eu fiz uma viagem na minha história, lembrando que desde os meus 20, 21 anos de idade, mais ou menos, com a Bruna era bebezinha já, nós estávamos ali indo em culto após culto. Depois, alguns anos depois, veio a Keren, nós continuamos culto após culto, evangelismo, nas casas, nos vilarejos, nas praças, irmão Reginaldo, nesses lugares aí distantes, igual vocês vão, às vezes, para dar assistência. Ontem foi o irmão Donizete e o irmão Toninho, lá em Ituverava. Às vezes, aqui em Paraíso também. E a gente fazia isso com os nossos filhos. Entrávamos no carro, punha as crianças ali, o lanchinho delas, e nós íamos para os cultos. E, para mim, foi muito bom, sabe? De vez em quando eu ainda faço isso, ainda vou quase que todos os meses, né? E para mim foi um grande investimento no caminho do Senhor. É bom criá-los assim, estimulá-los à igreja, estimulá-los aos cultos de oração. Seria muito bom se os pais conseguissem remanejar o seu tempo e colocar Deus em primeiro lugar. Organizar os afazeres do dia, mesmo durante a semana. Tão bonito ver crianças nessa idade já no altar orando, né, neném? Seria tão bom se os pais conseguissem vir para o culto de oração com os filhos, criar o hábito de ajoelhar no culto de oração com eles. Imagina quando eles estiverem adolescentes, jovens, que talvez os pais nem estiverem dando conta mais de fazer isso, mas ali no altar está a herança deles, né? Eles não estarão, mas os filhos estarão ali de joelho no altar. Enquanto houver um crente de joelho, haverá uma igreja, haverá um ministério, haverá uma família de pé. Então, são essas pequenas coisinhas que a igreja vai perdendo a força de praticar, que é o legado de uma igreja, que é a garantia de uma igreja seguir adiante. Hoje, quem ajoelha aqui no altar, às vezes é cansado de um dia de trabalho, são os pais. Amanhã serão os filhos, né? Estava vendo o Josué aqui, ajoelhado aqui, quase cochilando um dia desses. Você acorda ele lá, irmão, pede ele para cantar um hino. Trabalho pesado, tem dia que é difícil, né? E daqui uns anos vai ser o Lucas e o Felipe ajoelhados no lugar do Josué. Aqui, porque talvez ele, se Jesus tardar um pouquinho, vai envelhecer, vai ficando cansado, fadigado da vida, mas será tão gratificante sentar ali, olhar aqui na frente e falar assim, né, Josué, meus filhos estão no altar. Isso é plantio. Um pai que leva os seus filhos na igreja, no altar, está plantando uma semente que nada pode matá-la, jamais.
será destruída. É um investimento. Às vezes olho aqui, as meninas vêm e se ajoelham aqui às quartas-feiras, né, nem oram aqui, ficam aqui ajoelhadas, alguns rapazes. Pois é, os pais deveriam vir também com seus filhos, família no altar, isso significa muito. E amanhã, e depois, eles vão ter criado esse bom hábito de estar no altar. Não é só cantar, não é só tocar, não é só fazer uma bonita, bela, significativa apresentação. É desenvolver um hábito, uma comunhão com Deus, desde a tenra idade, né? Já aprendermos a amar a Jesus sobre todas as coisas, como nós ouvimos no culto de sexta-feira, na ceia, o quanto nós deveríamos amá-lo, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Fiquei lembrando, alguns vão distante para fazer um culto, para assistir uma família. A Bíblia diz, é 2 de uma cidade, outro de uma geração. E às vezes nós temos que fazer um sacrifício, irmão Tido, grande para poder acolher alguém. E essas coisas, irmãos, não são nenhum sacrifício quando nós colocamos ela diante do sacrifício de Jesus. Quando você olha o quanto ele se sacrificou, a gente tem até vergonha de dizer que o que nós fazemos é um sacrifício para Deus. Que estamos nos esforçando, sofrendo muito porque levantamos cedo e estava fazendo frio para ir à igreja. Aí você vai dar uma olhada para o Gólgota, ou porque nós tivemos que viajar quilômetros para poder prestar culto a Deus e acolher uma família machucada, ferida. Aí nós vamos e olhamos para o Gólgota, né, Sérgio? O sofrimento de Jesus. Aí nosso sofrimento vai ficando pequeno e o nosso fardo vai ficando leve, porque aí passamos a fazer tudo em ações de graças, não em moedas de troca e barganhas, mas em ações de graças ao grande amor que Deus nos proporcionou naquela cruz. Minha oração por essas crianças é que Deus as cele com o seu Espírito, desperte os pais delas, porque, gente, filho depende demais de pai. Pelo menos enquanto estão em uma certa idade, depende muito. Se o pai não levar na igreja, tem uma fase que eles não vão ter iniciativa para ir. Se os pais não forem dedicados, fervorosos, assíduos, 99% de chances é de os filhos copiarem o exemplo dos seus pais. Se os pais forem inconstantes, a probabilidade é grande dos filhos serem também inconstantes. Então, por um tempo na vida, eles serão liderados apenas pelo exemplo. Se os pais não derem exemplo para eles, eles não vão conseguir caminhar. Por isso que um certo ditador de um país me disse em um certo discurso comunista: me dê a educação de todas as crianças abaixo de 5 anos em nossa nação, em nossas escolas, sobre o nosso governo e responsabilidade, que eu te entregarei uma nação comunista. Ele entendeu que se trabalhasse com as crianças abaixo de 5 anos, ele ia fazer uma superpotência comunista. Agora, imagina se o crente despertar para isso, que 2 mesinhos, 3 mesinhos, essa menininha sua está com quantos meses? 1 ano e 6 meses, quer dizer, quase 2 aninhos. Às vezes a pessoa pode pensar assim, que um bebezinho assim, novinho, não pega muita coisa, mas é a idade onde o cérebro, a racionalidade, o interior dela está sendo fundamentado. Ela pode não saber intelectualmente entender o que está acontecendo, descrever o que está acontecendo, mas está absorvendo tudo. Tudo que vê na TV, tudo que vê ou vê ali dentro de casa na internet, pode não entender muito, mas se vê o pai e a mãe sair nos tapas, brigando ali dentro de casa,
ela está absorvendo as más respostas, o desrespeito, a indiferença, a distância. Ela não vai saber descrever isso, mas o emocional está absorvendo, e aquilo fica tão bem cravado no interior da criança que ela carrega aquilo pelo resto dos dias dela. Então, se ela absorve tanto o mundo que está à sua volta, principalmente do 0 até os 5 anos de idade, você imagina se nós, do 0 até os 5 anos de idade, trabalharmos forte o cristianismo, a pessoa de Jesus na vida delas. Nós vamos ter um número muito menor, já é pequeno, graças a Deus, aqui conosco, mas teremos um número infinitamente menor de pessoas, de jovens que se apostatarão e desviarão da sã doutrina e da fé no futuro. Então não é uma brincadeirinha, nós estamos brincando de coutinho, não é isso. Nós estamos formando o caráter cristão. Nós estamos dando às crianças a mais alta e nobre educação que um ser humano pode receber. Por isso que isso deve ser feito com temor, com amor, com responsabilidade, porque é uma educação cristã. O ensino superior está infinitamente aquém da educação cristã, porque tudo que recebemos aqui fica, sabe? O ensino médio, o ensino superior, os cursos técnicos, profissionalizantes, serve só para essa vida. Agora, a educação cristã, ela vai acompanhar o ser humano enquanto ele existir e viver nesse mundo. Eu estava vendo uma entrevista, um videozinho aleatório de uma mulher muito bem-sucedida no mundo dos negócios, empresarial, e as pessoas perplexas de ver quão bem-sucedida essa jovem mulher é. Então perguntaram para ela assim: ao que você atribui todo o teu sucesso? Ela falou assim: eu carrego nas minhas costas um carimbo de herdeira. Todo mundo vai atribuir o meu sucesso às minhas heranças que o meu pai deixou para mim. Ela falou assim: mas acima da herança que o meu pai deixou para mim, a fortuna que ele deixou para mim, ela disse: o sentido e a razão do meu sucesso se chama Deus. Aí a repórter falou assim: muito forte isso, hein? Ela falou assim: Deus, os bilhões que eu tenho, ela disse, não fazem nenhum sentido se eu não tiver Deus. É uma corrida em vão. Ela disse: então a primeira coisa, minha vida é tranquila não por conta do dinheiro, mas por conta de Deus, porque esse dinheiro e o que eu tenho que fazer para manter ele tiraria a paz de qualquer ser humano, e a vida, e o tempo, e a energia, e a saúde, enfim. Atrás do dinheiro vem muitos problemas. Mas ela disse: eu atribuo esse sucesso a Deus. E aí eu fiquei com essa mensagem no meu coração: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estava conversando com Samuel, Samuel, sobre isso. Samuel aqui, meu sobrinho. Que adianta? Que adianta o homem se tornar um mega empresário, um mega investidor, se tornar um jogador de futebol, um artista, um cantor? Que adianta você conseguir chegar ao topo financeiro e das realizações nesse mundo, se no final te faltar Deus? Foi tudo em vão. Porque a plena, perfeita satisfação e felicidade é você ter Jesus no coração. Como diz aquele salmo cantado: felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Venha cantar os salmos de Davi, não é assim? Algo assim, Venha cantar os salmos de Davi.
Então é isso que nós estamos batalhando para fazer, colocar Deus nos corações. Aí tudo fará sentido. Aqui, ó, amigos, você pode ter milhões, sem Deus você não tem nada. Família pode ser a mais bonita que você tiver, se faltar Deus é um desastre. Dinheiro você pode ter para fazer o que quiser nessa vida. Se no resumo de tudo, na súmula final, faltar Deus, faltou tudo. Igreja nós podemos ter aos milhões, se faltar Deus, faltou tudo. Então o nosso propósito é que Cristo possa ser a prioridade de cada família, viver e reinar em nossas vidas. E que os pais despertem cada dia mais para isso. Se reorganize, tenha momentos com Deus e os seus filhos no lar, mas também crie e desenvolva o hábito deles virem à igreja, terem momentos com Deus. Não traga os seus filhos à igreja apenas aos domingos. Não tem problema o fariseu de se chamar de igrejeiro. Sempre vai ter um bobo para falar isso. Eu não sou igrejeiro. Normalmente, quem não gosta de igreja fala que não é igrejeiro. É quase sempre assim. Quem não vai à igreja assiduamente, para justificar, diz assim, ó, não, eu não sou igrejeiro. Isso é um espírito religioso. Então, fica na sua casa, né? Mas não vem o caso, deixa isso para lá. A gente tem que desenvolver amor pelas coisas de Deus e quanto antes melhor, né? Vamos começar o nosso culto de adoração a Deus, culto mirim, culto infantil. Cadê o diácono Lucas e o diácono Benhur? Ó, diácono normalmente fica em pé, viu? Onde é que esses diáconos vão se posicionar? Seja bem-vindo, diácono Lucas e diácono Benhur. Deus abençoe. E agora o nosso líder de cântico aqui para conduzir 2 hinos, e daqui a pouco nós vamos ouvir também Somente Crer. O pastor já chegou para o culto, já? Já acordou, pastor? Então tá bom, daqui a pouco ele vai trazer uma palavra para nós. A congregação já está aí, todo mundo em ordem, em prontidão. Deus te abençoe. Vamos cantar então, Ezequiel, louvar a Deus? Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Senhor, muito obrigado por ter nos livrado do mal, Senhor, para estar aqui, Senhor, te adorando, te glorificando, Senhor, em mais um cultinho da aliança com Deus, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que nos ajude, Senhor, a te louvar cada vez mais, Senhor, aprendendo cada vez mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço que abençoe esse cultinho. Amém. Amém. Vamos cantar o louvor. Deus não nos trouxe aqui para voltar atrás. Com palmas. A igreja ajude os irmãos, as crianças. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se gigantes encontrar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se gigantes encontrar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se não nos trouxe
até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se gigantes encontrar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. E se gigantes encontrar, eu nunca temerei. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Agora a irmã Júlia pode apresentar o seu louvor. Irmã Júlia, tudo bem? Canta um louvor aí. Vamos cantar um louvor? A Júlia. Vamos cantar, Julinha? Bem bonito? Deixa ela cantar em qualquer cantinho. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele toda a gente tem vai feliz. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Agora a irmã Priscila pode vir cantar esse louvor. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, esperando o momento em que meu milagre vai chegar. Já vi tanta gente ser curado enquanto eu estou sozinha, não encontro alguém pra me ajudar. Já não podia até o tanque, mas ao meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não podia até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas e me disse assim: pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te
fez sofrer. Pegue a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Eu não podia ir até o tanque, mas veio o meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não podia ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas e me disse assim: pegue a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela o te aprisionou e te fez sofrer. Nada toma e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível pra você. Essa lágrima vai vir testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vai abrir a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. Do fato é que nada vai te segurar do chão. Deus te põe de pé. Lágrima vai vir o testemunho. Essa queda ainda vai levantar alguém. Essa porta que fechou vai girar a chave que vira a porta de alguém. Esse não que você recebeu doeu, mas a última palavra é de Deus. O fato é, nada vai te segurar do chão. Deus te põe de pé. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, você carrega aquilo que um dia te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Amém. Agora vamos cantar o louvor Estou no Caminho ao Lar da Glória. Com palmas. No caminho ao lar da glória, tô no caminho ao lar da glória, tô no caminho, tô no caminho, tô no caminho ao lar da glória. Verei Jesus quando eu chegar, verei Jesus quando eu chegar, verei Jesus, verei Jesus, verei Jesus.
Quando eu chegar, não há tristeza. Lá do outro lado, não há tristeza. Lá do outro lado, não há tristeza. Não há tristeza. Não há tristeza. Lá do outro lado, só alegria. Lá do outro lado, só alegria. Lá do outro lado, só alegria. Só alegria. Só alegria. Lá do outro lado. Quando eu chegar, verei Jesus. Quando eu chegar, verei Jesus. Verei Jesus. Verei Jesus. Quando eu chegar, caminho ao lar da glória. Tô no caminho ao lar da glória. Tô no caminho. Tô no caminho. Tô no caminho ao lar da glória. Não há tristeza. Lá do outro lado, não há tristeza. Lá do outro lado, não há tristeza. Não há tristeza. Não há tristeza. Lá do outro lado, alegria. Lá do outro lado, só alegria. Lá do outro lado, só alegria. Só alegria. Só alegria. Lá do outro lado, de Jesus. Quando eu chegar, verei Jesus. Quando eu chegar, verei Jesus. Verei Jesus. Verei Jesus. Quando eu chegar. Agora os diáconos podem recolher as ofertas. Vamos cantar Somente Crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Deus abençoe os irmãos. Amém. Hoje quero falar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 21, 27.
entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominações e mentira, mas só o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, devemos viver uma vida de santidade, para que alcancemos a Nova Jerusalém, um lindo lugar, a Terra Santa que Jesus nos preparou. Um pouquinho de tempo, Jesus virá e não tardará. Para finalizar, quero deixar um versículo de uma mensagem, a visão de Pátimos, parágrafo 72. Esta é a Nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa de sua presença, não haverá necessidade de luz. Ali o sol não sairá e nem se porá, porque ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entrarão ali andarão em sua luz. Não está você contente de que aquele dia já está sobre nós? João viu esse dia que vinha. Assim seja. Senhor Jesus, venha logo. Vamos inclinar nossas cabeças para uma momento de oração? Pai amado, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, te dou graças, Pai, por mais essas escolinhas, Senhor Deus, por tudo de bom que tu tem nos dado, Senhor Deus. Ó, Pai amado, Senhor Deus, nos ajude a viver uma vida de santidade, Senhor Deus, para que nós possamos ir para a Nova Jerusalém, Senhor Deus. Aquela terra que o Senhor está se preparando, Senhor Deus, para cada um que está aqui, Senhor Deus. Ó, Pai amado, Senhor Deus, te dou graças, Senhor Deus, por tudo, Pai, por mais esse maravilhoso dia, Senhor Deus. Te dou graças, Pai amado, Senhor Deus, por tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. E assim estamos terminando esse culto tão maravilhoso de louvor e adoração a Deus. Aí, que potencial, hein? É uma igreja isso aqui, viu, irmãos? Está vendo? Líder de cântico, diáconos recolhendo as ofertas, pregação. Deus abençoe. Que cresçam assim como uma verdadeira igreja para louvor e adoração do Deus vivo. Podem subir, tem uma boa aulinha lá em cima e as bênçãos continuam lá. Vamos adorar a Deus, cantar. Os nossos músicos mirins aí também, já evoluindo. O negócio é dedicar cada dia mais. Quem é que vai dirigir os louvores? Estevão? Olha o Estevão aí também. O Estevão era uma criança aqui na frente também, lendo a Bíblia, alguns anos atrás, orando aqui. Eu tenho uma foto lá em casa dele aqui, com o Joninho, o Rafael da Lídia, a Radassa. Tinha uma meia dúzia aqui, um pouquinho mais, pequenininhos. E eles aqui orando, cantando, fazendo isso aqui, que hoje estes estão fazendo. Ah, o João, o tamanzão do João. O André casou, foi para distante, né? O João ainda está aqui, graças a Deus, vai buscar mais uma para poder aumentar a igreja, né? Sem contar que depois que buscar, multiplica, né, João? As ovelhas começam a serem geradas no aprisco, né? O Estevão está aí também, graças a Deus, já hoje nos ajuda aí na mídia da igreja. Olha para vocês verem, irmãos. Esses, a Keren, o João, o Estevão, a Kelinha, a Ana Luísa, a Ana Elisa, o Rafael, a Radassa, a Eduarda, da Yasmin, quem mais? Que nos ajuda aqui? O Mateus, quem? Rafael da Lídia, Rafael, não, falo dos que ajudam. Na mídia, eu falei Eduarda, né? Eduardo e Rafaela, a Sara, o Daniel já é um pouquinho mais velho, né? Você já está ficando coroinha já também. Mas, se você for olhar essa geraçãozinha aí mais nova, que está nos ajudando na igreja, todos eles, alguns poucos anos atrás, eles eram as crianças aqui da igreja. Será que vale a pena investir neles? Eles é que estão fazendo o funcionamento aqui técnico aqui da igreja e até ajudando em algumas coisas espirituais. Então, isso é maravilhoso. Daqui uns dias estes terão
se casado, constituído família, não terão o mesmo tempo para fazer o que eles têm hoje, e estes que hoje estão nos ajudando aqui estarão fazendo o que muitos desses que hoje fazem no futuro. Então, vale a pena os pais dedicarem, investirem nos seus filhos. Aqui na igreja tem uma participação muito grande, mas igual os pais que têm crianças que têm dom para cantar, para usar os instrumentos, investe neles um pouquinho, não fica com dó de gastar R$100 por mês para um curso, que é uma aula de violão profissionalizante, de um outro instrumento. Eu fico olhando, gente, nós não temos alguém aqui para tocar um saxofone, é tão bonito, né? O sax, tão bonito. Tem sax, tem violino, tem guitarra, tem baixo, tem tantos instrumentos. Eu sei que o violão é o mais fácil, mas não temos, não diria o mais fácil, mas é um dos mais cobiçados, né? O violão e o teclado. Mas nós não podemos ficar todo mundo num violão e num teclado. Daqui a pouco nós temos 5 tecladistas e 5 violonistas, né? Então, a gente precisa de ter uma variedade de talentos numa diversidade de instrumentos. Isso aí vai ser muito bom. A gente, daqui a alguns poucos anos, se houver esse despertar, essa dedicação, nós termos uma igreja com muitos músicos aptos para tocar aqui sempre nos cultos. Se aqui não couber, não tem problema, a gente põe nessa primeira fileira de cadeira aqui toda. Quantas pessoas cabem aqui nessa primeira fileira de cadeira para tocar violão, tocar vários instrumentos? A gente aumenta isso aqui, se for preciso, faz uma outra igreja, se for preciso. Deus faz aquilo por nós que, às vezes, nós nem imaginamos. Eu creio, irmão, num Deus que é superabundante e sobrenatural. Ele é capaz de nos abençoar infinitamente mais do que nós imaginamos. Basta nós estarmos posicionados, né, para essa multiplicação. Deus multiplica a nossa sementeira, né? Então, irmãos, trabalhemos juntos e de um modo assim urgente. Tudo que tem que ser feito a partir de ontem. O que isso significa? Nós não temos tempo para esperar mais, temos que ser já, o quanto antes. Mas Deus tem nos abençoado muito, e Ele há de nos abençoar infinitamente mais, porque tudo que nós desejamos fazer é para a honra dEle, louvor dEle, para a glória dEle.